professor Adriano na área. Vamos continuar os estudos de teoria dos conjuntos, beleza? Agora nós vamos iniciar uma parte muito importante, que é a parte de operações com conjuntos. Assim como a gente às vezes está tratando de operações aritméticas, né? Em conjuntos também tem as operações. As principais são aí a intersecção de conjuntos e união de conjuntos, beleza? Então, nessa aula nós vamos tratar dessas duas operações. Então, bora lá ver o que é cada uma delas. Então, vamos começar aqui pela intersecção. Então, intersecção, o que significa falar intersecção? Intersecção você pode entender como alguma coisa que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Fazer um pequeno desenho aqui e a gente parte. Então, vamos supor aí que nós temos um conjunto universo, fazer um diagrama, ó. Aqui é meu conjunto universo, esse quadradão aqui, bonito. Olha que lindo, né? O meu conjunto aqui, chamado de conjunto E, para não confundir as letras. E aqui dentro, eu vou escrever dois conjuntinhos aqui, ó. O conjunto P e o conjunto Q aqui, ó. Tá os dois conjuntos lá dentro. Se você analisar essa figura aqui, analisar o conjunto P e Q, o único espaço aqui que faz parte das duas figuras ao mesmo tempo é esse meio aqui, ó. Esse meiozinho aqui, ó. Então, essa região aqui é o que eu falo que é a intersecção. E qual que é o símbolo que eu tenho para intersecção? Seria esse símbolo aqui, ó. Então, essa região em azul, se eu for representar com símbolos, ela ficaria assim, ó. P, intersecção com Q, né? Vamos escrever a característica, representar por característica, é igual. Quem que está aqui nesse meio? Aqui vão estar todos os elementos que pertencem a E, pertence ao conjunto E, que é o quadrado verde aqui, né? Então aqui no meio estão todos os elementos pertencentes a E, desde que esses elementos pertencem a P, né? E pertencem a Q também. Então aqui eu escrevi por característica. Então aqui no meio estão os elementos que são do conjunto E, que estão dentro do retângulo E aqui, desde que eles pertencem ao conjunto P e também pertencem ao conjunto Q ao mesmo tempo. Nossa, boiei, Adriano. Vamos fazer um exemplo aqui? Então vamos lá, ó. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um conjunto aí, o conjunto P em questão, seja esses números aqui, ó, o 1, o 3, o 5 e o 6, vai. Esse é meu conjunto P. Deixa eu arrumar esse 6 aqui, ficou meio feinho. E o conjunto Q, vamos supor aí que ele seja o 1, o 3, o 4 e o 7. Ó, esse é meu conjunto Q. Se eu perguntar aí qual que seria a intersecção entre os dois, ó, então representando assim a intersecção de P e Q, esse símbolo do meio aqui representa a intersecção, hein, gente? Ó, é intersecção, esse símbolo aqui, tá bom? Então, quem que seria o conjunto intersecção de P e Q? Pela nossa explicação aqui, eu vou analisar o conjunto P e o Q e ver quais números fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, se você analisar, o 1 pertence a P e também pertence a Q. Então, está aqui dentro. O 3 pertence a P e também pertence a Q. Está aqui dentro também. Beleza? O 5 só do P, não está lá do outro lado. O 6 só está aqui, também não está lá. Então, a minha intersecção são só esses dois camaradas. Se eu quisesse representar isso aqui em forma de balãozinho, ficaria assim, ó. Ó, o meu conjunto
P aqui, o conjunto, peraí, conjunto P aqui, o conjunto Q aqui, né? E lá no meio estariam o 1 e o 3. O 1 e o 3 está aqui nessa região, ó. Aqui e aqui. Aqui está o 1 e o 3. Quem que estaria do lado do P? O 5 e o 6 aqui. E do outro lado, o 4 e o 7. Né? E aqui está aí o meu conjunto, que eles fazem parte, é o conjunto universo que a gente fala aí, né? Geralmente a gente não fica representando esse conjunto universo, mas ele existe. Então, eles estão dentro aqui do meu conjuntão E. Vou colocar outra letra para não complicar, tá bom? Essa seria a representação dessa situação aqui, né? Mas geralmente nos exercícios a gente não faz esse retângulo aqui todo, acaba deixando só assim, ó. Tá bom? Então aqui no meio está a intersecção. Então intersecção são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Beleza, gente? Fácil, né? Agora vamos para união de conjuntos, ó. Vamos na união de conjuntos. Eu vou também fazer igual ao outro, fazer um desenho aqui e tal. Então vamos de novo, ó, mesma coisa do outro, ó. Desenhar lá um conjunto, ó. Com o desenho fica mais fácil de entender, ó. Então você tem aqui um universo aí, um conjunto E grandão. E dentro desse conjunto E eu tenho lá, ó, o conjuntinho P e o meu conjunto Q aqui, ó. Né? Deixa eu fazer direitinho. Meu conjunto Q aqui, ó. Vamos lá. O que seria a união, gente? A união, aqui no meio intersecção, a união seria eu pegar o conjunto aqui, ó, e juntar tudo que está aqui, ó. Essa parte tracejadinha de verde quer dizer que eu estou incluindo todo mundo. Então, é eu juntar todos os conjuntos, os dois conjuntos em um só. O símbolo de união é uma letrona assim. Então, essa coisa churada pintada de verde, a representação seria isso, ó, a união de P e Q. Vamos colocar a característica. O que seria a união de P e Q? Vamos ver se já estão craque. Então, para escrever característica, para estar aqui dentro dessa parte verde, ficaria assim, ó. São os números que pertencem ao E. Então, aqui estão todos os números que pertencem ao E. Tal que esses números têm que pertencer a P ou pertencer a Q. Então, esse é o conjunto união. Agora aqui tem um probleminha quando entra aqui, ó. Se você olhar lá na tela que a gente falou de intersecção, nessa tela aqui, ó. Aqui nós usamos o conectivo E, ó. Né? Pertence a P e pertence a Q. Então tem que ser um negócio simultâneo para essa intersecção. Tem que estar nos dois. Tem que estar nesse e nesse. Então, o Ezinho aqui dá uma ideia de simultaneidade. Se você olhar na união aqui agora, que nós estamos estudando, agora nós temos o conectivo OU aqui, ó. Ó. Esse OU aqui, gente, vamos explicar aqui melhor, ó. O OU, ele pode ter, na língua portuguesa, você acaba tendo dois sentidos para ele. Então, por exemplo, se eu falar para você, ó, a seguinte frase: após os exames, por exemplo, se eu falar assim, ó, após os exames, as provas, sei lá, após os exames, vírgula, passarei de ano ou ao ou aí, ó, ficarei reprovado.
Ficarei reprovado. Então você tem essa primeira afirmação. Fazer uma outra afirmação aqui com o ou para você ver a diferença. Ó. Vou encontrar João ou Paulo. Que é um E, tá? De encontrar. Então, vou encontrar João ou Paulo. Então, você tem duas situações, você está usando o conectivo ou aqui e aqui. Qual que é a diferença nas duas situações? Ó? Na letra A ali, o ou, ele está com a ideia de exclusivo. Então, o primeiro ou da letra A, ele é exclusivo. Vixe, o que quer dizer isso? Que nessa afirmação aqui, ó, após os exames passarei de ano ou ficarei reprovado, aqui ele dá exclusividade. Só dá para acontecer uma das duas coisas. Passar de ano ou ficar reprovado. Você não consegue passar de ano e ficar reprovado. Então, o ou aqui ele dá a ideia de exclusividade. Já na letra B aí, ó, o ou ele é inclusivo. Né? Como assim inclusivo? Vamos lá. Vou encontrar João ou Paulo. Aqui você pode encontrar o João ou o Paulo ou ambos. Pode acontecer de encontrar os dois ainda, não tem problema. Então, o ou que nós vamos usar aqui, ó, em união, é o ou com a ideia de inclusivo. É o ou aqui, ó, é com essa ideia, tá bom? Não com essa. Você não vai ter uma exclusividade, você vai incluir todas as situações possíveis quando a gente fala ou. Então, o ou com a ideia de união é essa, de você incluir todas as situações possíveis. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Ó, vamos colocar os números aqui, vai ficar fácil de entender. Então, vamos supor aqui, ó, que o meu conjunto P, ele é o 1, o 2, o 3 e o 5. Esse é o meu conjunto P. E o conjunto Q, né, e o conjunto Q aí, ele é, deixa eu pensar nos números aqui, 1, 3, 5 e 7. Vamos lá, tá? Aí eu vou fazer aqui a união de P e o Q. Lembra que o ou aqui tem a ideia de inclusive. Então vamos lá. Quando eu falo união, analisando os desenhos aqui que eu pintei, aqui dentro eu vou colocar todos os números do conjunto P, todos os números do conjunto Q e todos os números que fazem parte dos dois ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu vou escrever os dois conjuntos dentro de um só. Então, aqui eu vou colocar ó, o 1, colocar o conjunto P, ó, o 1, o 2, o 3, o 5, já está lá. Então, vamos lá, gente, ó. Aqui eu já coloquei o conjunto P. Aí, seguindo a ideia de inclusivo, então aqui eu vou colocar o conjunto P, o conjunto Q, ó, o 1, o 3, o 5 e o 7. E também colocar os números que fazem parte dos dois ao mesmo tempo, ó, que é o 1, o 3 e o 5. Então também, ó, 1, 3 e 5. Tá todo mundo aí dentro, certo? Não foi isso que aconteceu aqui, a hora que eu achurei aqui, ó. Coloquei todo mundo, considerei só os elementos do P, só os elementos do Q e considerei a intersecção. Tá tudo aqui. Só que o que acontece? Você não precisa ficar repetindo, escrever os números repetindo aqui dentro. Você escreve uma vez só cada um. Então eu não preciso escrever o 1 todo 3 vezes, o 3 3 vezes, o 5, escreve uma vez só. Então aqui, ó, ficaria só o 1, o 2, o 3, o 5. Esse 1 aqui já está escrito ali. Esse 3 já está também. O 5 já está também. O 7 não.
Esse aqui já está também, esse já está, esse já está. Então não precisa repetir os números. Então a união dos conjuntos é esse daqui, ó. Então se eu unir os dois conjuntos em um só, vai ficar desse jeito aqui, né? Se eu quiser fazer um desenho aí, eu dar uma subida aqui, ó. Se eu fosse fazer um desenho, ó, ficaria assim, ó. Teria lá o meu conjunto P aqui, o conjunto Q aqui, não é isso? Aqui no meio é o número que está nos dois. Qual que é o número que faz parte dos dois ao mesmo tempo? Ó? É o 1, o 3 e o 5. Então aqui, ó, o 1, o 3 e o 5. Aqui só os números do P. Então, se eu tirar o 1, o 3 e o 5, vai sobrar só o 2, ó. E do lado de cá, se eu tirar o 1, o 3 e o 5, sobra só o 7. Então essa daqui é a união dos dois conjuntos, né? Eu venho aqui e apago aqui no meio aqui, ó, para indicar que eu estou unindo os dois, ó. Ó. Pronto, agora eu tirei as delimitações, pronto, ficaram tudo no conjunto só. Uni os dois, ó. Então isso aqui representa a união de P e Q. Beleza, gente? Então, quando for união, basta escrever os dois conjuntos dentro de um só, sem repetir os números. Beleza? Abraço, valeu, até a próxima.